finalmente chegou a hora de nós conversarmos sobre um dos maiores furos de roteiro do filme do Flash. E sim, infelizmente estou me referindo ao conceito aplicado nesse filme sobre como funciona a viagem no tempo no universo do Flash do Ezra Miller. E além disso, também vou fazer o paralelo de tudo o que aconteceu envolvendo viagem no tempo para tentar explicar para vocês como que o Batman do George Clooney é o novo Batman do DCU. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Normalmente eu falo sobre dúvidas e explicações de filmes e séries que englobam cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra os melhores reviews, explicações, curiosidades para suas dúvidas sobre a série e os filmes do Flash. Para não ter que te encher o saco mais tarde, eu vou pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar aquele likezinho no vídeo que me ajuda muito. Também não esquece de se inscrever no canal, que você me ajuda a crescer desse jeito. E por fim, mas não menos importante, ative as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente. Muito obrigado, de verdade. Para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ver as séries da DCW, da DC Comics e só foram assistir o filme do Flash, podem ter achado que o conceito de explicação de viagem no tempo apresentado nesse filme faz sentido e foi bem colocado. Só que eu não discordo só disso, eu discordo até mesmo de outros criadores de conteúdo de outros canais que estão falando que essa é a melhor explicação e o melhor conceito aplicado de viagem no tempo já feita. Meus queridos e minhas queridas, eu sinto em dizer que esse foi o conceito mais mal explicado, com maiores furos de roteiro que a DC Comics já colocou num filme. Além disso, também tem gente falando que o conceito de viagem no tempo apresentado nesse filme do Flash é idêntico ao do De Volta para o Futuro. Eu maratonei não sei quantas vezes, eu acho que é a minha trilogia praticamente favorita, e eu posso afirmar para vocês que o conceito de viagem no tempo apresentado no filme do Flash não tem absolutamente nada a ver com o conceito apresentado no De Volta para o Futuro. Eu acho que o grande problema de furo de roteiro nesse filme começa quando ninguém, e eu repito, ninguém sabe diferenciar multiverso de linhas do tempo alternativas. O multiverso da DC Comics é composto por infinitas terras. Sim, tudo bem que tem aquela questão dos 952, mas atualmente, pelo que todo mundo sabe, o multiverso da DC Comics, ele é infinito. Não são só 52, pelo menos nas séries e nos filmes, tá bom? Essas infinitas terras não são linhas do tempo diferentes, ou seja, elas não foram criadas quando alguém voltou no tempo e alterou uma coisinha lá e aí criou a Terra 2, a Terra 500. Essas terras, elas sempre existiram, elas fazem parte do multiverso. E dentro do multiverso, cada universo, por exemplo, o universo da Terra Prime, que é a Terra das séries da CW, o universo da Terra dos filmes do DCU, que é o Flash do Ezra Miller, o Shazam, tudo isso que a gente viu. Era um universo, uma Terra. Também tem o universo da Terra de Titãs, o universo da Terra de Stargirl, o universo da Terra de Smallville, entre vários outros universos de terras que existem, ou melhor, coexistem no mesmo multiverso. Se em qualquer um desses universos, dessas terras, uma pessoa voltar no tempo e alterar alguma coisa na linha do tempo, a linha do tempo apenas deste universo, desta terra, será alterada. E além do mais, não é a linha do tempo inteira, é a partir do momento em que o acontecimento foi alterado. Então, supondo que daqui até aqui é uma linha do tempo, de um universo. Aí um fulano viaja daqui até aqui e muda alguma coisa. Então, daqui pra cá, cria uma nova linha do tempo. Só que não cria uma coisa com um passado totalmente diferente, como o Michael Keaton explicou nesse filme. O passado até aqui permanece intacto, só que a partir daqui criou um novo futuro. E eu sei que no filme do Flash, o Batman do Michael Keaton do futuro, vocês devem ter visto um filme que dizia que a linha do tempo é algo linear. Então se você volta pra cá, você altera uma coisa, daqui pra frente que altera a linha do tempo. Só que isso daí é mentira, não é assim que funciona. Bom, eu sinto em dizer, mas não é assim que funciona na cabeça dele. Porque, desculpa, é assim que funciona sim. O tempo, na DC Comics, ele é linear. Existe um multiverso que é uma coisa completamente diferente das linhas do tempo. Então, quando ele fala que o tempo não é linear, isso tá errado. Desculpa, mas esse conceito para DC Comics, pelo menos, tá errado. Como é que funciona o multiverso das séries da Marvel, por assim dizer? Pelo menos de acordo com a série do Loki. Quando você volta no tempo daqui pra cá, e você altera alguma coisa, você está criando literalmente uma nova realidade. E isso se encaixa no quesito de multiverso da Marvel. Até porque o universo 616 na Marvel, ele era considerado a linha do tempo sagrada.
E isso é um conceito que eu acho extremamente péssimo. Você misturar a linha do tempo com o multiverso. Então, pra Marvel, o universo da Terra 616 nos cinemas era uma linha do tempo sagrada. E quando ela foi rompida, todas as linhas do tempo, ou melhor dizendo, todas as outras realidades, como Andrew Garfield, Tobey Maguire, Demolidor da série, qualquer coisa, são linhas do tempo derivadas dela. Esse é o conceito que a Marvel Studios criou pra abordar nos filmes e nas séries dela. Eu acho péssimo, tá ok? Nada contra a Marvel Studios, pelo contrário, adoro. Só estou dizendo que esse conceito que a Marvel criou, eu acho péssimo. E infelizmente foi quase a mesma coisa que o Michael Keaton falou no filme do Flash. E me desculpa, mas isso não existe. Quando você volta no tempo daqui pra cá e altera um acontecimento, você está criando a partir daqui um futuro diferente. Mas tudo o que aconteceu até aqui, do passado pra cá, permanece intacto. Só que aí nós entramos num parênteses gigantesco chamado Flashpoint. Ponto de ignição. Nas HQs, pelo menos, de acordo com algumas interpretações, o Flashpoint ele alterou acontecimentos até antes da própria alteração que foi feita, por conta do Flash ter puxado toda a energia da força de aceleração nas HQs. Isso daí faz um certo sentido, só que o conceito de Flashpoint não é esse. Não é esse aplicado na série e nem na animação também, e olha que a animação é praticamente adaptação das HQs. O conceito de Flashpoint é o quê? O Barry voltar no tempo, salvar a mãe dele, criando uma nova linha do tempo a partir daí. Só que ele não simplesmente altera uma coisa na linha do tempo, não. Ele altera um ponto fixo do tempo. E eu já falei aqui pra vocês, pessoal, quando você altera um ponto fixo do tempo, você está alterando uma coisa que não pode, é uma coisa que é fixa, que ela sempre teria que acontecer. Ela deveria ter que acontecer exatamente daquela forma, porque milhões de coisas no futuro só existem ou vão reverberar por conta deste acontecimento. Então, quando o Barry Allen volta no tempo e altera o ponto fixo, que foi a morte da mãe dele, aí sim ele está causando uma ruptura no tempo, que é uma explosão temporal, cuja qual cria uma nova linha do tempo, onde até mesmo acontecimentos que antecedem a alteração que ele fez, como por exemplo a chegada do Clark e o nascimento do Batman, são alterados, fazendo com que na animação o Superman nunca caia na fazenda dos Kent e caia no meio da cidade e o governo capture ele, ao mesmo tempo que na animação o Bruce Wayne morreu naquela noite do beco e o pai dele se tornou o Batman, o próprio Thomas Wayne. Isso tudo faz sentido quando nós aplicamos o conceito de Flashpoint, ponto de ignição. Significa que sempre que você alterar um ponto fixo do tempo, você vai criar um ponto de ignição? Sim, a expressão é justamente por conta disso. Tanto que no final da animação Liga da Justiça Guerra Apocalipse, eles conseguiram fazer tanta merda dentro do planeta Terra que até desestabilizou o próprio núcleo do planeta, que o próprio Joe Constantine falou, cara, você vai ter que voltar no tempo e fazer algo muito drástico para conseguir reparar isso. E o Barry ainda fala para ele, você tá dizendo para eu criar um outro Flashpoint. Porque simplesmente voltar no tempo e alterar uma coisinha ou outra não ia dar certo. Ia ter que mudar muitas coisas que levaram àquele acontecimento. Por isso que o próprio Joe Constantine fala que, mesmo não sabendo quais serão as consequências desse novo Flashpoint na animação de Guerra Apocalipse, com certeza seria melhor do que deixar o núcleo do planeta Terra desestabilizado. Até hoje nós não sabemos e talvez provavelmente nós nunca iremos saber qual foi a alteração que o Flash fez no final de Guerra Apocalipse, mas nós sabemos que neste filme do Flash, a alteração que ele faz inicialmente é justamente colocar uma lata de tomates no carrinho da mãe dele para que ela não morra para o Flash Reverso lá na casa dela. E aliás, se nós quiséssemos fazer uma comparação de como foi introduzida a morte da mãe do Barry, que é um ponto fixo, na série, após o Flash do Futuro e o Flash Reverso voltarem e travarem aquela luta lá na série do Flash anos atrás, comparando em como esse filme abordou, por mais que esse filme tenha sido bem mais fiel às HQs, por toda a construção que leva o Flash Reverso matar ela sem ninguém ver, eu falo pra vocês que, pelo menos na minha opinião, nessa vez, eu preferiria 1000 vezes que esse filme fosse mais fiel a como a série fez do que como as HQs fizeram. Só que na série do Flash você vê que tem muito mais peso, tem muito mais impacto, justamente porque o Flash do futuro volta naquela noite com o Flash Reverso e os dois criam esse ponto fixo do tempo, por assim dizer. Aí anos depois, lá na terceira temporada, o Flash volta no tempo e ele altera esse ponto fixo. E a forma como ele altera, justamente por toda a construção que a série teve, na minha opinião, foi muito mais legal, muito mais divertido e muito mais impactante de ver
do que a forma como ele abordou no filme. Porque no filme do Flash, justamente por conta do Batman do Ben Affleck falar que ele não pode interagir com ninguém, ele tem a ideia de voltar no tempo e alterar uma coisa que não cause a interação com a mãe dele. Ele não volta no tempo na casa dele e impede ela de morrer, o que eu preferiria 1000 vezes que acontecesse, mas não foi o caso. Independente disso, ele consegue alterar a linha do tempo fazendo isso. E aí depois ele retorna para o tempo dele, ou pelo menos ele tenta, até que o Dark Flash aparece do nada e joga ele para fora da cronobola, da cronosfera, e ele cai em 2013. E aproveitando que eu tô falando desse assunto da cronosfera, isso é uma coisa que pode confundir muitas pessoas. Por quê? Porque o próprio filme se confunde em relação a isso. Porque de acordo com esse filme, o Snyder Cut, ele é canônico. Só que uma coisa que eu já falei pra vocês, no Snyder Cut, ele não voltou no tempo, ele retrocedeu o tempo, é literalmente o contrário. Em vez dele voltar no tempo para um momento específico, ele corre rápido bastante para fazer o tempo voltar. As coisas que voltam através dele, não ele que volta através das coisas. Até porque se ele voltasse no tempo no Snyder Cut, teria que ter um outro eu dele correndo lá sem parar antes de ser atingido por aquele canhão lá de energia. E é uma coisa que esse filme não consegue respeitar em todos os momentos. Porque na primeira cena que mostra ele voltando no tempo, na cena dos bebês, tem um outro eu dele ali parado. Então o filme conseguiu respeitar, neste caso, o conceito. E também no final do filme, quando ele volta para desfazer a situação, tem o eu dele que estava colocando a lata no carrinho. Então aí também o filme respeita. Mas você quer saber um momento em que o filme não consegue respeitar a própria lógica de viagem no tempo da cronosfera que eles criaram? É justamente no meio do filme, lá no ato final, onde eles voltam para impedir a morte da Kara e do Batman do Michael Keaton, e era para ter outros 2 deles ali no deserto, e não teve. Como se eles tivessem substituído aqueles 2 naquele mesmo momento. E o único jeito de eles conseguirem fazer isso é saltando no tempo, saltando da linha do tempo que eles estavam para a outra linha do tempo. Nós já vimos isso daí acontecer na primeira temporada do Flash, lá no episódio 15, se eu não me engano, que é Fora do Tempo, onde graças ao Mago do Tempo, ele cria uma onda lá que vai destruir Central City, e o Flash corre tão rápido, mas tão rápido, que ele consegue romper a barreira do espaço-tempo e voltar um dia no tempo, substituindo o lugar do eu dele, criando uma nova linha do tempo. Então nesse filme do Flash, eles não conseguem decidir se o Barry retrocede o tempo, se o Barry volta no tempo, ou se o Barry salta no tempo. E sim, o Flash tem essas 3 habilidades. Não tem nenhum problema você querer adaptar as 3 num filme. Só que o mínimo que você tem que fazer é explicar que você está adaptando as 3 diferentes no filme. Porque lá no Snyder Cut, ele não volta no tempo, ele retrocede o tempo. Neste filme, nas primeiras vezes e também na última, ele volta no tempo. Realmente, ele usa a cronosfera. Só que aí chega lá no meio do deserto, quando eles começam a voltar e voltar e voltar, eram para ter milhares de versões dele nesse momento lá. E aí, pessoal, vem um outro negócio também que pode se encaixar na questão de ser furo de roteiro. Porque por mais que aquele acontecimento fosse inevitável, fosse teoricamente falando um ponto fixo do tempo, o Flash tem poder suficiente para romper isso. Não é uma coisa que é impossível de ser alterada. Se não dessa forma, ele nunca conseguiria salvar a mãe dele. Não importa o que ele fosse fazer no passado, a mãe dele ia morrer pro Flashverse em algum momento do futuro. Só que o filme deu a entender que ele consegue sim alterar um ponto fixo do tempo. Então como é que ele não conseguiu impedir aquela destruição toda no deserto e a morte do Batman do Michael Keaton e da Supergirl da Sasha Calle? Uma outra coisa também que não faz um mínimo de sentido é o Dark Flash e o Barry 2. Porque se a gente for parar pra pensar, quando o Flash acaba caindo sem querer em 2013, ele já alterou a linha do tempo, né? É uma linha do tempo em que os pais dele estão vivos e o Barry cresceu de uma forma muito mimada, né? A personalidade muito ruim que ele tem. E ele nunca se tornaria o Flash justamente porque ele não estagiou no laboratório forense na tempestade que ele ganha os poderes. Só por este ponto de vista, já era para o nosso Barry Allen, se fosse ser o mesmo daquela linha do tempo, né? Se aquela linha do tempo fosse substituir a linha do tempo dele no futuro, o que teoricamente era pra acontecer, era pra ele perder os poderes. Ele nunca ganharia os poderes. Então o que poderia acontecer é que os 2 estão sem poderes, ele explica o que o eu dele do passado, né, de 2013, teria que fazer pra ganhar os poderes, aí ele faz o cara ser atingido por um raio e ao mesmo tempo ele recupera a velocidade dele. Isso seria 1 milhão de vezes mais coeso, porque não faz sentido se aquele cara é a versão do passado dele e ele é atingido por um raio, o outro do futuro perdeu os poderes. Só que aí o filme quis extrapolar um pouquinho o limite do absurdo e fez o nosso Barry Allen ser atingido junto, dando a entender que cancelou o acesso dele e passou pro outro, né?
Desculpe esfarrapada de roteiro, né, pessoal? Mas paciência. Uma outra coisa também que não deveria fazer um mínimo de sentido é como que o Batman do Ben Affleck foi substituído cronologicamente pelo Batman do Michael Keaton mais velho, né? Levando em conta que essa daí é a terra dos cinemas mesmo, do DCU. Não é a terra dos filmes do Batman do Michael Keaton lá, que é até 89. Não é aquela terra. Só que, como eu falei pra vocês, pessoal, se fosse uma alteração normal de viagem no tempo, não faria sentido. Mas como é um Flashpoint, o próprio Flashverse explica como é que funciona isso na animação. Se você corre mais rápido que o som e você rompe a barreira do som, você tem uma explosão sonora. Quando você corre rápido bastante e você rompe a barreira temporal, você tem uma explosão temporal. E ao alterar o ponto fixo do tempo, que é a morte da mãe dele, ele rompeu a barreira do tempo e criou uma explosão temporal. Romper a barreira do tempo não é voltar no tempo, tipo, abrir uma brecha, eu tô voltando no tempo. Não, romper a barreira do tempo é alterar algo que não pode, como um acontecimento fixo. Isso é romper a barreira do tempo. E ao Barry fazer isso, ele criou um Flashpoint. Por mais que esse filme não use isso como adaptação e não use isso como nome, o que o Flash fez nesse filme foi de fato criar um Flashpoint, onde o Batman do Ben Affleck foi substituído pelo Batman do Michael Keaton. Só que assim, pessoal, a gente viu que no final de tudo, esse mundo, né, esse universo, essa linha do tempo, ela estava condenada de qualquer forma, por quê? Mesmo que o Flash não tivesse voltado no tempo para fazer nada, não tivesse poderes e tudo mais, o Zod ia terraformar o planeta e acabar. Só que tinha um problema maior acontecendo, que é cada vez que o Dark Flash voltava no tempo para tentar alterar aquele acontecimento, o multiverso estava se rompendo, justamente porque aquele é um ponto fixo do tempo muito forte. Aquilo era inevitável, então se você altera um, que já dá merda, e você tentar alterar outro, pô, o multiverso não aguenta isso, cara. Aí ia tudo colapsar. Por isso que no final de tudo, o Barry tem que voltar no tempo e fazer com que a mãe dele seja morta, justamente para nunca criar o ponto fixo do tempo no futuro, que seria a morte do Batman do Michael Keaton e a morte do Supergirl da Sasha Calle, para nunca ter um Dark Flash que precisa alterar esse negócio. Cara, esse negócio do Dark Flash é uma coisa impressionante porque, assim, não tem sentido explicar a existência dele. Simplesmente o Barry jovem, ele fica alucinado de não conseguir resolver aquela situação. Ele tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta milhares de vezes, até que ele fica velho, praticamente todo podre lá com aquela roupa. E ele fica tentando por uma eternidade alterar aquele ponto fixo. E depois tem o encontro dele com o Barry 1 e com a versão dele mais nova, o que não faz o menor sentido aquilo ter acontecido, porque se aquilo sempre acontece, o Dark Flash sempre mata o eu dele do passado. E se o Dark Flash mata o eu dele do passado, não tem sentido nenhum o Dark Flash existir no futuro. Criar um paradoxo precisa ser inteligente, tem que ter toda uma coerência, né? Como, por exemplo, o arco do Savitar na série do Flash, em todos os paradoxos, como, por exemplo, Dark. Que, nossa, genial aquilo. Só que nesse filme, cara, eles quiseram se pagar de intelectuais, mas eles fizeram uma burrada atrás da outra com essa questão de viagem no tempo. Simplesmente eu poderia ficar aqui horas tentando explicar pra vocês como que o Dark Flash existe, sendo que ao mesmo tempo ele matou a versão dele do passado, que não faria sentido, tá ok? Não teria nenhuma explicação pra isso. E uma outra coisa também, se o Young Barry é uma versão do nosso Flash lá do Ezra Miller, só que de 2013, o Dark Flash então seria uma versão do nosso Barry do Ezra Miller, só que do futuro. Então na hora que o Dark Flash mata o eu dele em 2013 e os dois são apagados da existência, o nosso Flash também não deveria ter sido apagado junto, já que ele só alterou a linha do tempo e criou uma linha do tempo nova. Então, né, ele deveria ter sido apagado. Por isso que eu digo, pessoal, toda a explicação que envolve o Dark Flash não faz sentido, não adianta tentar entender, tentar explicar. E sim, foi uma cópia barata do Savitar, até o traje visto de alguns ângulos assim de longe parece ser o Savitar, só muda que o Dark Flash tem raios roxos, o Savitar tem raios cianos, né? E no final de tudo, quando o Barry 1 vê que não tem o que fazer, e ele decide voltar no tempo, ele tira a latinha do carrinho da mãe, para que a mãe esqueça de comprar tomate, para que o pai dele tenha que voltar lá, e isso acabar fazendo com que ela morra nas mãos do Flashverse que não foi mostrado na tela. Só que se o Barry tivesse parado por aí e voltado pro futuro dele, quem será que seria o Batman? Será que seria o George Clooney? Será que seria o Batman do Michael Keaton? Será que seria o Batman do Ben Affleck? De qualquer forma, ele colocando ou tirando do carrinho a lata de tomate, ele mexeu no ponto fixo do tempo. Foi uma cutucada, ele cutucou, né? Então quando você cutuca uma ferida que tá quieta, ela vai, né,
dar uma mexidinha. Então não dá pra saber ao certo. Se ele só tivesse tirado a lata de tomate do carrinho e não tivesse mexido na câmera, né, colocado ela mais pra cima pra ver o pai dele, não dá pra ter certeza se ele não tivesse feito isso, se voltaria o Ben Affleck ou se continuaria com o George Clooney. Só que eu afirmo pra vocês com toda certeza que ele ter mexido na câmera, né, colocado a latinha mais pra cima, pra câmera poder ver o ângulo do rosto do pai dele, pra ser inocentado no tribunal, isso com certeza reverberou sim para que o George Clooney fosse o novo Batman do DCU, porque novamente falando, tudo isso faz parte do ponto fixo. Mesmo que ele não tenha salvado a mãe dele dessa vez, como ele alterou algo do passado, né, é quase como se fosse um efeito borboleta, por assim dizer, já que é um ponto fixo do tempo. E isso teve consequências reverberatórias para que o Batman no futuro fosse completamente diferente. E aí, pessoal, uma coisa que muita gente não entendeu, tá confundindo e comentando coisas que não tem nada a ver na internet. No final do filme, no pós-crédito, ele conversando com o Aquaman, falando que já viu outros universos e tudo mais, ele não voltou pro universo dele, onde existe um Batman do Ben Affleck e o Superman do Henry Cavill. Ele nunca saiu do universo dele, já começa por aí. É o universo dele, sempre foi, só teve a linha do tempo alterada. E obviamente que não foi restaurada. Ele não voltou para um universo onde existe o Batman do Ben Affleck de novo. Não, desculpa, isso não existe. O Batman atual dos filmes do DCU é o George Clooney. Só que quando eu falo filmes do DCU, eu me refiro a esse universo que virou Elseworlds, porque agora o novo DCU vão ser os filmes do James Gunn. Por isso que esse filme inteiro foi um reboot. Foi pra levar esse universo todo pra fora do DCU, né? Só que como a gente não tem um número de uma terra pra chamar, tem que chamar de DCU, paciência. E a questão é o seguinte, pessoal, o que pega agora é o Aquaman 2, né? Porque aparentemente o Aquaman 2 não vai ser canônico no novo DCU, provavelmente vão trocar o ator. Essa lenga-lenga de continua ou tira já tá muito complicado, mas eu tenho quase certeza que eles vão sim trocar o ator. E mesmo que não troquem o ator, também não tem problema, porque é possível que em outro multiverso, agora sim vocês têm que entender que eu não estou falando de linha do tempo, eu estou falando de outro universo, outra terra do multiverso. Então os filmes do DCU tiveram a linha do tempo alterada, mas eles continuam sendo esse universo aqui, tá ok? Agora os filmes do DCU vão apresentar outro universo, entendeu? E nesses universos, eles não são linhas do tempo diferente. Dentro deles, tem linhas do tempo diferente, mas eles são universos separados. E aparentemente é certo que Aquaman 2 vai ser Elseworlds, não vai ser mais um universo compartilhado, e tudo que acontecer nesse filme não vai servir pra nada futuramente. Por isso que eu acho que isso foi uma burrice gigantesca da Warner, infelizmente. Eu não entendo qual que é o sentido de lançar Aquaman 2, O Reino Perdido, se eu não me engano, acho que é esse, depois de Flash. Esse filme pra mim tinha que ser antes de Flash. A menos que eles ficam tipo, não, de fato o que acontece nesse filme não é canônico mais, tá? Vão assistir por ver. Se essa é a estratégia da Warner, fica difícil defender esse universo. Mas é óbvio que a gente só vai poder bater o martelo e ter certeza sobre o que vai acontecer depois que lançar Aquaman 2, né? Então, vamos esperar os próximos capítulos disso pra gente ter certeza do que vai acontecer. Agora, uma coisa eu afirmo, esse universo aí do Ezra Miller como Flash, ele não vai mais pra frente, tá? Então já é certeza, e eu digo certeza, que vão trocar o ator do Flash. O Ezra Miller vai sofrer um recast, ele muito provavelmente não vai ser o Flash do novo DCU do James Gunn. Então os fãs aí que tanto imploram para esse recast, para esse reboot do personagem, de fato agora provavelmente vai acontecer. E se por acaso acontecer deles reutilizarem o Ezra Miller no novo DCU, o que eu duvido que vai acontecer, vocês podem ter certeza que aí é macumba. Aí é macumba, das fortes, viu? Aí o Ezra Miller foi lá no macumbeiro, gastou todo o dinheiro de filme que ele já fez e falou, pode tacar o salzinho lá na Warner, que eu não saio mais de lá. Mas é isso, pessoal, praticamente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida ou queira compartilhar uma opinião sobre esses conceitos apresentados, deixe nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.